Então, pessoal, essa é a aula de patologia em clínica médica sobre a inflamação da mucosa nasal. Os componentes do grupo são Alexandre, André, Jordano, Lourenço, Luiz e Ricardo. A aula é um caso clínico em cima do paciente EMC, de 18 anos, com 74 quilos. Ele veio com a queixa principal de dor facial e febre. E na história da doença atual, o paciente que estava previamente rígido, ele tem queixa de febre de 38,5 graus a 7 dias, acompanhado de dor facial, congestão nasal e secreção purulenta. Apresenta cefaleia frontal bilateral a um dia, nega a alteração do hábito urinário e intestinal, e o apetite está preservado. Na história médica pregressa, ele tem uso de salbutamol para asma, e no exame físico o estado geral tá bom, ele é hidratado, anictérico, tem febre de 39 graus. A pele não tem rachas ou lesões. Nos olhos as pupilas são isocóricas e fotorreagentes, os ouvidos sem reação e o nariz com obstrução e secreção nasal purulenta. Além disso, a garganta, a orofaringe com sinais de sinais inflamatórios, sem edema, exudados ou lesões, os lábios, dentes e gengivas em boas condições, amígdalas normais e não inflamadas bilateralmente. Aí linfonodos, sistema cardiovascular, pulmonar e abdômen sem alterações. Sobre exames complementares, a tomografia computadorizada apresenta líquido no seio maxilar. Dá para ver aqui na imagem, na parte esquerda da imagem, direita do paciente, dá para ver um espaço preto, onde tem líquido acumulado. Os critérios diagnósticos para rinocinusite são possuir 2 ou mais dos seguintes, sendo que um deles, pelo menos, tem que ser obstrução ou congestão ou descarga nasal associado ou não a pressão ou dor facial e alteração do olfato. Ou seja, tem que estar o nariz obstruído ou ter descarga nasal, e isso pode estar associado ou não à pressão ou dor facial e alteração do olfato. Além disso, tem que ter pelo menos um desses sintomas, seria febre, halitose, tosse, pressão nos ouvidos e dor dentária. Então, tem que ter pelo menos 2 desses, sendo que o primeiro é um deles obrigatoriamente. Aí, para fazer o diagnóstico da etiologia, é baseada no tempo de duração dos sintomas e em possíveis complicações. Quadros agudos virais, eles têm uma duração de até 10 dias, e já os pós-virais têm sintomas por mais de 10 dias. E as rinossinusites bacterianas podem surgir como complicação de qualquer um dos processos virais citados acima. Elas podem ser consideradas diante da presença de 3 ou mais dos seguintes sintomas, quais eles sejam: qualquer tipo de secreção com predominância de um lado ou francamente purulenta no cavo, uma dor intensa de aspecto unilateral, uma febre maior de 38 graus e a elevação da velocidade de sedimentação glomerular ou de proteína C reativa, e a recaída dos sinais ou sintomas. Os exames complementares para o diagnóstico, eles são a punção maxilar, que é o padrão ouro, mas é muito invasivo e é realizado apenas em casos complicados. A endoscopia nasal, que tem uma alta sensibilidade e especificidade, e um valor preditivo de 93%. A radiografia, ela é muito utilizada hoje em dia, mas ela tem pouca efetividade e não deve ser solicitada. Em vez disso, deve-se priorizar uma tomo, que tem uma elevada sensibilidade e uma especificidade alta, e deve ser realizada diante da suspeita de complicações devido à radiação e aos custos. Então, os principais diagnósticos diferenciais eles são a rinite, a migrânia e a cefaleia tensional. A rinite alérgica ela é descartada por causa da presença de febre e dor nos seios maxilares. Apesar de ter cefaleia, congestão, coriza e entre outros sintomas em comum, não pode ser por causa da dor nos seios maxilares e da febre. Já a migrânia, a cefaleia de migrânia é caracterizada como sendo unilateral, frontal e não tem febre nem congestão nasal, então ela não se encaixa no quadro. Já a cefaleia tensional, mesmo com um quadro de dor, não apresenta febre ou sintomas nasais, como congestão e coriza. Aqui na macroscopia, nós pode ver uma secreção purulenta
proveniente do seio maxilar, e um epitélio com sinais clássicos de inflamação, como edema e rubor. Já na microscopia, a gente vai perceber que tem processos inflamatórios nas sinusais, com o epitélio respiratório pseudoestratificado ciliado com células caliciformes e glândulas submucosas. E a patogênese disso está basicamente na inflamação e no comprometimento dos cílios para a eliminação do muco. E os processos virais eles causam processos inflamatórios que têm a destruição do revestimento ciliar, a produção de mais muco e exposição de terminações neurais, além de edema e fechamento do ósseo de drenagem. Sobre a doença devem ser ressaltados alguns pontos, como que a verdadeira prevalência não é conhecida, mas estudos escandinavos e norte-americanos indicam que é de 10 a 15% por ano, então ela é bem prevalente. A sinusite aguda ela é mais comumente precedida de rinite aguda ou crônica, e ela tem uma drenagem deficiente em função da mucosa, em função do edema, pode causar exudato supurativo e até epiema, e ela possui etiologias virais e bacterianas, que vai ser falado à frente, são os principais agentes, mas podem existir fúngicas e alérgicas. O tempo de evolução pode variar de dias a semanas. Em adultos, a cultura é feita pelo meato médio e é a única maneira curada de se fazer, mas é reservada para pacientes com doenças fatais, imunocomprometidos com doenças que não respondem à terapia. O tratamento etiológico da sinusite aguda ela apresenta duas recomendações, segundo um guideline feito pela American Academy of Ophthalmology Head and Neck Surgery Foundation, atualizado em 2015. Primeiramente, deve-se oferecer uma espera vigilante sem antibióticos ou prescrever antibiótico terapia para adultos com sinusite bacteriana aguda não complicada. A prescrição prevê amoxicilina com ou sem clavulanato como terapia de primeira linha por 5 a 10 dias, e para os alívios dos sintomas deve-se utilizar esteroides tópicos intranasais e analgésicos. As principais complicações elas são orbitárias e cerebrais. Nas complicações orbitárias encontra-se a celulite pré-epitelial, a celulite orbital, o abscesso subperiosteal, o abscesso orbital e trombose do seio cavernoso. Já as cerebrais são o abscesso cerebral à esquerda e o epiema subdural à direita. Então era isso, aqui estão nossas referências. Muito obrigado a todos e é isso aí, valeu!